E aí, debugger, tudo bem com vocês? Bora lá para mais um vídeo aula? Hoje eu preparei uma videoaula legal, bem intuitiva e espero que agregue bastante para vocês aí, afinal é um tema bem importante e bem relevante, não só no Java, mas em todas as linguagens de programação. Vou falar de string, vou dar uma breve explicação e definição sobre o tema e vou mostrar para vocês aí os principais métodos utilizados no dia a dia. Vou codificar um pouquinho, mostrar alguns exemplos de como chamar esses métodos, o seu retorno, o que eles fazem. Então fiquem aí que vai ser bem legal essa aula hoje, beleza? Antes, não esqueçam, galera, por favor, se inscrevam aí, curtam, comentem, cliquem no sininho para receber notificação dos próximos vídeos no canal e compartilhem para engajar o canal, beleza? Então vamos para a vinheta aí, galera. Beleza, galera? Estamos aqui já. Só queria fazer duas observações antes, tá? A primeira é sobre o último vídeo que eu fiz. Em determinado momento, quando eu estava falando de variáveis, eu mencionei que o Java é fortemente tipado. E na sequência eu falei que toda variável você precisa declarar seu tipo e o nome. E aí deu a entender que isso é ser fortemente tipado. E não é, beleza? Ser fortemente tipado quer dizer que uma variável, quando ela nasce, quando ela é declarada, você declara o seu tipo e ela vai morrer com aquele tipo. Tá? Você não consegue alterar mais o tipo dela. E essa ação de declarar com um tipo uma variável está relacionado à tipagem estática, tá bom? É outro assunto, é outro tema no Java, tá? Então são duas coisas diferentes, tá? Queria agradecer ao Douglas Nakajima, é um parceiro que eu tenho aí, e ele assistiu o vídeo e ele fez essa observação. Eu vim trazer para vocês para deixar isso claro, tá? O segundo ponto é sobre o fundo aqui na última aula que eu esqueci de colocar, tá bom? Eu não coloquei o chroma aqui e ficou aparecendo aqui no fundo o ambiente, tá? E agora já estou usando e nas próximas videoaulas eu prometo não esquecer mais, beleza? Então vamos lá, dando início aqui, galera. Eu vou falar de string, então vou passar um pouquinho aí o que é uma string, suas definições, como declarar uma string, comparando strings e os principais métodos, tá? Então separei essa lista aí para vocês verem e vamos lá que eu vou passar para vocês, beleza? Bom, beleza, galera, já abri aqui o nosso IntelliJ, tá? Estou no mesmo projeto da aula anterior, vou seguir nele até onde der. Antes de tudo, eu vou deletar esses caras aqui, tá bom? Deixar isso aqui sem nada. Nós seguimos nessa videoaula aqui. Então, o que é uma string? Uma string é uma cadeia de caracteres. Na última aula, nós declaramos um char, que é apenas um caractere. Para isso, nós colocamos um par de aspas simples e entre esse par nós colocamos o caractere, certo? E se nós quisermos mais de um caractere, por exemplo, um nome, debugadev, então nós precisamos de uma string. Para isso, basta você colocar um par de aspas duplas e entre esse par de aspas colocarmos o nome debugadev. E aí nós criamos uma string. O que é importante vocês saberem que em Java toda string é imutável, ou seja, seu valor nunca é alterado. Tá bom? Quer dizer que você precisa ir com o mesmo valor de variável até o final? Não, você consegue alterar. Ou seja, aparentemente você altera. Só que o Java, no final das contas, ele não altera, tá? Então você declarou uma variável lá, debugadev, tá? E aí ele separa esse valor em memória e coloca esse valor lá naquele espaço lá na memória, beleza? E você vai utilizando essa variável. Chegou lá na frente, você quer colocar canal debugadev. O que o Java faz? Ele cria um novo espaço em memória, cria uma nova variável e coloca esse novo valor, canal debugadev. E aquela outra variável anterior fica lá por mais algum tempo, até o garbage collector passar, ou se caso você crie uma nova variável chamada debugadev, ele vai reutilizar aquela que já existe, pois o valor é o mesmo.
tá? Ele não vai criar uma nova do zero e criar um novo espaço lá. Então ele vai apontar, essa nova variável vai apontar para aquele endereço na memória, tá? Que já existe com aquele mesmo valor que você declarou anteriormente. E aí com isso você consegue reutilizar variáveis do tipo string no Java. Eu vou mostrar no código, vai ficar muito mais claro para entender, tá bom? E aí vocês vão ver qual é essa maneira. Então vamos começar declarando uma variável. Detalhe, galera, lá quando na última aula eu mostrei para vocês, nós estávamos falando de tipos primitivos, tá? E todos os tipos primitivos, eles começam com a letra minúscula, tá? Então int, float, char, boolean. A string, ela é um objeto, ela não é um tipo primitivo, tá? Então, a primeira letra aqui é maiúscula. Se vocês colocarem minúscula, vai dar erro, aí não vai conseguir achar essa string, tá? Então tem que ser maiúscula, beleza? Então vamos colocar aqui string canal. Vamos passar um par de aspas duplas, debuga dev, tá? E aqui nós declaramos a nossa primeira variável. Vamos imprimir ela. Vamos executar aqui. Então aqui embaixo agora vai exibir para nós o resultado, debuga dev. Beleza? Deu certo. Agora vamos declarar de uma outra maneira, tá? Então vamos usar uma instância. Vamos passar dessa forma. Vamos passar o mesmo nome. E eu vou mandar imprimir aqui também. Vamos executar. Vai imprimir a mesma coisa, tá bom? Porém, são duas variáveis diferentes. Nós não estamos reaproveitando nada aqui. Por quê? Porque dessa maneira aqui, você tira aquela funcionalidade do Java no tempo de execução. Então, sempre que você dá um new string, ele cria uma nova variável, tá? E aí você perde aquele recurso. Então, vamos executar um outro processo aqui agora. Vamos fazer uma validação dessas duas variáveis. Não se preocupe com esse if aqui, tá bom? Vocês não vão entender agora, mais para frente eu explico, beleza? Não é o foco agora. Bem, não imprimiu essa mensagem, tá? Ou seja, essas duas variáveis não são a mesma, definitivamente, tá? Vamos criar uma nova aqui. Vamos passar um canal 2. E aqui, vamos comparar com esse cara aqui. Vocês viram que entraram aqui agora? Mesmo declarando lugares separados, ele entrou nesse trecho. Por quê? Porque o Java, em termos de execução, ele criou essa variável, debugadev, colocou lá o valor na memória. E aí, no segundo momento, quando ele foi criar, ele viu que esse nome já existia lá. Ao invés de ele criar uma nova variável com o valor debugadev, ele simplesmente pegou o endereço de memória dessa variável, canal, e colocou para o canal 2. Entendeu? E por isso que elas são iguais aqui. Ou seja, aqui nós estamos verificando o endereço em memória, tá? E as duas estão apontando para o mesmo endereço. Por isso que caiu nessa informação aqui que elas são iguais. Legal, né, galera? Interessante isso. Então vamos por um próximo passo aqui, tá? Vocês se recordam que eu falei que tudo que está entre aspas duplas no Java é considerado uma string? Com essas strings que nós temos aqui, qualquer uma dessas três que nós criamos, nós temos diversos métodos que nós podemos utilizar, tá?
Então, quando você dá um ponto aqui, tá vendo? Tem substring, get bytes, to uppercase, charette, então diversos, tá? Mas tem outra maneira também, tá? Então, se nós criarmos simplesmente dessa maneira, debuga, dev, passarmos um ponto, nós teremos os mesmos métodos das variáveis anteriores que nós declaramos. Então, aqui nós não informamos que é uma string, mas como está entre aspas duplas, você consegue utilizar a string, porque o próprio Java já entende que isso daqui é uma string, tá? Mesmo não declarando que explicitamente que é uma string, tá? Então você consegue utilizar todos os métodos também, beleza? Então isso aqui também é uma outra forma de fazer. Não vou entrar nesse mérito agora, porque eu teria que falar sobre os métodos e eu vou falar na sequência, mas dessa forma aqui não é tão utilizado porque você consegue usar os métodos, mas você não tem a variável para reutilizar em outro momento, tá? Então você consegue fazer algumas coisas com a variável, mas não é comum de se usar. Mas vocês precisam saber que dá para fazer, beleza? Então vamos apagar isso aqui e vamos voltar no nosso material. Já falamos sobre isso, já mostrei como declarar as variáveis. Vamos comparar string. Tá? Deixa eu voltar no nosso IntelliJ. Aqui eu mostrei para vocês que eu estou comparando as strings aqui com o sinal de igual, igual. Tá? Só que quando nós fazemos isso, nós não estamos comparando o valor. Nós estamos comparando o endereço da memória. Isso não é tão comum de se fazer. Eu não consigo imaginar em que momento você usaria isso. Eu nunca usei. Mas não é comum. Mas é possível de ser feito, tá? Então, quando você usa dessa maneira para objetos, você está comparando o endereço, não o valor daquela variável. Para nós compararmos o valor, nós precisamos utilizar outra maneira, tá? Nós temos um método aqui chamado equals. E aí nós conseguimos passar quais variáveis serão comparadas. Então vamos utilizar iguais. Beleza? Esqueci de passar aqui. Iguais. Vamos separar aqui, tá? Com equals. Vamos executar. Então, iguais com equals. Foi impresso aqui, ou seja, essas variáveis são iguais, certo? Vamos comparar agora com a próxima. New. Apenas para identificar aqui o que nós estamos fazendo, beleza? Vamos executar. Então também é igual, certo? Vamos fazer uma alteração aqui. Vamos colocar esse D minúsculo. Vamos executar novamente. Vocês viram que essa última informação agora não apareceu, tá? O Java é case sensitive, tá? Ou seja, esse debugger dev com D minúsculo é diferente de debugger dev com os dois Ds maiúsculo, tá bom? Isso aqui muda. Se nós quisermos comparar e ignorar as letras maiúsculas e minúsculas, nós podemos colocar equals ignore case. E aí dessa forma ele volta a entender que são para palavras iguais, tá bom? Então, essa é a outra maneira de fazer comparação com strings em Java. Beleza? Vamos voltar no nosso material. Então, acabamos de passar por esse item. Vamos falar dos principais métodos. Vamos começar pelo concat, que é concatenar. Então, nós temos uma string aqui, certo? E eu quero concatenar com uma outra. Então, vamos
colocar uma nova string aqui, concat strings, tá? Vamos falar que essa variável, vamos mudar o nome dela para ficar mais fácil. Canal Debuga Dev, certo? Canal mais canal 2. E vamos imprimir essa variável. Aqui vocês verão que é uma forma de concatenar. Então saiu aqui, ó, canal Debuga Dev. Como não usamos espaço, saiu tudo junto aqui, beleza? Caso queira utilizar um espaço, basta fazer dessa forma e vai sair com espaço agora. Tá? Essa é uma forma de utilizar concatenação de strings em Java. Uma outra maneira é usando aquele método que nós vimos, beleza? Então nós podemos fazer assim. Eu vou duplicar essa linha e vou jogar aqui para baixo, certo? Deixa eu colocar mudar o nome da variável aqui. E nós não precisamos mais desse sinal de mais. Vamos usar o concat. Ele recebe um parâmetro. Nós vamos passar esta variável, certo? E agora vamos dar imprimir aqui nela. Vamos executar aqui e nós vamos ver. E sua saída será exatamente igual a de cima, porém sem um espaço. Nós não incluímos o espaço, tá bom? Então você consegue concatenar strings dessa maneira aqui. Vale lembrar aqui, galera, que qualquer um desses métodos na classe string, ele não altera o valor da variável original, tá? Então, a variável original começou com debuga, nesse caso debuga dev, ela vai continuar como debuga dev, não vai ser alterada, tá bom? Então, se nós dermos um salt aqui de novo, imprimir só a variável canal, nós veremos que o seu valor não foi alterado. Continua como canal, beleza? Eu vou comentar tudo isso aqui agora está gigante. Colocar. Depois eu explico essa questão também no comentário, que é importante vocês saberem. Vamos voltar no nosso material e vamos ver qual é o próximo, tá? É o value of. Esse value of, ele consegue converter qualquer tipo primitivo em uma string, tá? Então vamos dar um exemplo aqui muito prático. Vamos número igual a 10. Vamos colocar aqui deixa eu ver, string.value of número. Tá? Eu vou explicar para vocês qual é esse conceito aqui, tá? Porque nós chamamos string.valueOf um pouco mais para frente, tá? Isso aqui é quando nós formos falar de métodos estáticos, beleza? Aqui nós conseguimos receber esse valor agora, número, vamos colocar value of e vamos mandar imprimir. Então agora aqui podemos ver que ele imprimiu, porém ele não está imprimindo o int aqui, tá? Isso aqui ele conseguiu converter agora para uma string, beleza? E você pode usar isso aqui para qualquer uma dos tipos primitivos. Você pode passar aqui. Então você pode passar um boolean, vamos fazer com boolean para vocês verem. Vamos colocar condição igual a true. Se nós fizermos isso aqui, vamos colocar condição também. Vamos mandar imprimir. E ele vai imprimir aqui true. Ou seja, ele pegou o valor e converteu para uma string.
Beleza? Vamos voltar para o nosso material aqui. Então, falamos do concat, do value of. Vamos falar do length. Esse length, ele retorna o tamanho da string, beleza? Então, vamos utilizar o aqui. Vamos dar um Ctrl D aqui mesmo. Vamos pôr um length e vamos mandar executar. E agora nós temos aqui o tamanho 4, tá? Então ele está imprimindo o tamanho 4 desta variável aqui, true. Então nós podemos ver que tem 1, 2, 3, 4. 4 caracteres, por isso imprimiu 4. Beleza? Vamos ver aqui agora. Próximo é o charret. Charret. Esse método, ele exibe qual valor está em uma determinada posição, tá? Então nós podemos utilizar dessa forma. Charete, vamos passar o número 2 aqui, tá? Lembrando que em Java a maioria dos índices começa sempre em zero, tá? Então T é 0, R é 1, R, desculpa. T é 0, R é 1, U é 2 e E é 3, tá? Então se nós passarmos o 2 aqui, ele vai imprimir 0, 1, 2, vai imprimir o U, tá bom? Vamos executar. Beleza, imprimiu o U aqui, tá? Vamos voltar no nosso material. Vamos passar o index of. Vamos voltar aqui. Eu vou mudar um pouquinho agora aqui. Deixa eu declarar essa variável aqui embaixo. Acho que é melhor a visualização. Vou só mudar para canal. Esse index of, ele tem algumas sobrescritas. Eu vou falar um pouco sobre isso. Não se preocupe agora. Mas nós vamos utilizar duas, tá? Que ele faz uma busca dentro da string por, por aquele sequência de caráter, por aquela string que você informar, tá bom? Então, aqui eu sei que está debugadev. Então, eu posso colocar apenas um B aqui, tá? E aí ele vai retornar em qual posição está o B. Então, ele retornou 2 aqui. Vamos consultar lá. Então, é 0, 1, 2. Certinho. Beleza? Mas podemos passar mais de um caractere. Então, eu posso passar aqui o bug. Putz, que nome eu escolhi, hein? E ele vai achar o 2. Ele vai achar sempre a partir do primeiro, tá bom? Então, se eu apagar o B, provavelmente ele vai achar o 3 agora. Beleza? Então, é sempre dessa maneira. Outra maneira que dá para fazer eu vou dar um exemplo legal aqui, ó, tá? Vou passar só o D. Então, ele procura sempre a partir da primeira ocorrência, tá? Do primeiro índice, ou seja, do zero. Mas pode ser que eu não queira consultar o primeiro. Então, eu vou pedir para ele consultar a partir do primeiro. Beleza? Fazendo isso, ele vai achar o próximo, porque então ele não começa mais do zero, então ele começa do um agora. O 1 é no E. E do E para frente só vai ter aqui na frente, tá bom? Então ele fez 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então por isso que ele retornou 6 ali para nós. Beleza? Vamos para o próximo. Então, vamos falar do last index of. É parecido com esse anterior, porém ele faz a verificação de trás para frente, beleza? Então vamos mudar aqui para last index of e vamos executar. Agora ele não vai achar mais o primeiro, ele vai achar o último direto, entendeu? Porque como ele vem de trás para frente, então ele achou primeiro esse cara aqui. Se eu quiser, a mesma coisa, tá? Se eu quiser que ele não olhe o último, posso passar um 6 aqui. Desculpa, eu vou passar um 5.
Então ele achou o zero agora, beleza? Porque ele começou do 5, o 5 tá aqui, é o A, e aí ele acha o primeiro D aqui, tá bom? Por isso que ele passou zero agora, certo? Vamos para o próximo. Beleza? Falamos desse. Agora nós vamos falar de substring. Substring é legal também. Então vamos passar aqui. Substring. Ela tem duas maneiras, tá? Tem dois métodos, tá? Um recebe apenas um int e o segundo recebe dois ints, tá bom? Então vamos usar primeiro só com um. Então vamos colocar aqui o valor 5 e vamos mandar imprimir. Então o valor 5 aqui, ele contou 0, 1, 2, 3, 4, 5. E aí daqui do A para frente, ele imprimiu todo o resto, tá bom? É isso que a substring faz. Vamos repetir ele e vamos colocar um novo parâmetro aqui, maior que 5, tá? Vamos passar o 7. E vocês vão ver o que ele vai fazer agora. Ele imprimiu apenas o A e o D. Por quê? Porque esse valor aqui, ele pega a partir do quinto, faz menos 7, que ficam, aliás, ele pega o último, né, e faz menos 5, então ficam 2. E aí ele imprime duas casas aqui para nós, tá bom? Por quê? Tá? O 5 é inclusivo, ele pega a partir desse valor, e o próximo valor que você pega é exclusivo. Nós podemos entrar aqui no método, e aqui ele explica melhor. Tá vendo? Então aqui ele está falando, ó, começa pelo index, que é inclusivo, e o último parâmetro, né, que é o segundo valor que nós passamos, ele é exclusivo, ou seja, ele corta menos 1 e aí faz aquela subtração que eu falei, e aí ele retorna essa quantidade de valores aqui, tá? Também uma substring. Beleza? Então vamos para o próximo aqui. Falamos desse cara aqui. Vamos falar dos dois aqui na sequência já, né? Ganhar um pouquinho de tempo. Legal, vou só fazer aqui. Então, vamos usar o to uppercase e o to lowercase, beleza? O primeiro, uppercase, ele coloca todas as letras em maiúsculo e o segundo coloca todas as letras em minúsculo. Então, vamos executar aqui e vocês verão a diferença. Então, o primeiro colocou tudo maiúsculo, o segundo colocou tudo em minúsculo, tá vendo? Então, as duas letras D que estavam maiúsculo, ele colocou em minúsculo também aqui, beleza? Vamos para o próximo. Vamos falar aqui do trim. O trim, eu vou precisar mudar um pouquinho aqui a variável, tá? Eu vou colocar um espaço aqui. Melhor, não vou mexer nessa variável não. Vou duplicar ela aqui. Eu vou colocar canal trim. Vou colocar um espaço no começo e no final da palavra, certo? E aqui eu vou utilizar ela e vou colocar o trim. Esse trim, o que ele faz? Ele apenas retira espaços em brancos do início e do final da palavra. Tá? Então, no meio ele não retira. Tá? Eu posso até mudar lá depois, se vocês vão ver. Então aqui, ó, ele retirou o espaço em branco. Do meio, aqui, ele não retira. Tá? Então aqui, ó, ficou com espaço em branco aqui, certinho, separado. E do começo no final, ele tirou os espaços. Beleza? Então vamos voltar aqui. Falamos do trim agora, vamos falar do empty. O empty ele retorna um boolean. Tá? Ele apenas informa se essa variável está vazia ou não. Inclusive, galera, ele usa o length para saber, tá?
Se o length for igual a zero, ele passa true. Se ele for diferente de zero, ele passa false, tá? Então, vamos utilizar esse mesmo aqui. Aqui, como não está vazia, ele vai retornar um false, beleza? Se nós criarmos uma aqui e passarmos vazia, lembrando que espaço não é vazio, tá bom? Desculpa, eu esqueci de mudar ali embaixo. Então agora retornou true, certo? Teve essa alteração. Deixe-me ver aqui qual é o próximo. Tá. Starts with, ends with, tá? Vamos falar dos dois aqui também. Starts with, end with. Então aqui eu quero saber se essa string aqui, canal, vamos voltar para canal, se ela começa com deb, né, de debuga. E aqui vamos fazer a mesma coisa, tá? Vamos ver se ela termina com deb, com ev, né? Vamos passar duas aqui informações. Então vamos executar. Então esses dois aqui eu vou retornar true, tá bom? Se eu mudar aqui e colocar um i, por exemplo, e aqui colocar um t, esses dois retornos serão falsos agora, tá? Porque ele não encontrou deb no começo e não encontrou tef no final dessa string, beleza? Vamos para o próximo aqui. Vamos colocar OK neste e neste. Vamos falar do replace e o replace all. Esse replace all tem um detalhe, não vou entrar no mérito agora de expressão regular, tá? Mas vou só mostrar para vocês o que ele faz. E aí, em uma videoaula, eu posso falar um pouquinho mais de expressão regular. Expressão regular é algo muito complexo, precisaria de várias aulas para explicar, tá bom? Então vamos lá. Replace. Primeiro vamos usar o replace, tá bom? Então o replace ele recebe dois parâmetros, tá? O primeiro é a sequência ou caractere antigo e por qual ele vai trocar. O replace ele faz isso, ele faz uma troca, tá bom? Onde ele acha. Então aqui vamos colocar para ele trocar o D por Ra e vamos executar. Tá? Então ele trocou. Onde ele achou DE, ele trocou por Ra, tá bom? Só que se eu quisesse um pouquinho mais aqui e quisesse onde eu achar DE, eu quero que ele pegue também a próxima letra e altere para alguma outra coisa, tá bom? Então, onde ele achar DE, eu quero que ele troque DE para Ra, mas a próxima letra eu quero que ele troque por I. Só que independente qual seja a próxima letra, eu quero que ele troque por I, tá bom? Então, eu só consigo fazer isso com o replace all, porque o replace all ele permite expressão regular, tá? E um tipo de expressão regular que eu posso usar é dessa forma aqui, tá? Então, o que eu vou fazer aqui neste momento? Eu vou passar que se ele achar um B ou um V, ele altera para mim, certo? B ou V, certo? Então, vamos executar aqui. Então, ó, aqui ele achou um B e trocou pelo I, tá? Além de ter trocado o D e o E por Ra. E aqui também, ele achou o D e o E, trocou por Ra, e achou o V e trocou por I também. A mesma coisa ele fez aqui, tá bom? Porque eu coloquei aqui para ele, tá? Então, o que eu estou falando aqui, ó? Se você encontrar o DE, e se a próxima letra for B ou V, troca por RAI, tá?
Então, se eu tiver um DEM aqui, ele não trocaria nenhuma, tá? Nesse caso, porque eu coloquei um valor fechado ali, tá? Ou é B ou V. Então, como ele achou os dois, ele trocou os dois pontos aqui, beleza? E essa é a diferença entre o replace e o replace all. O replace, ele não aceita expressão regular, e o replace all aceita expressão regular, beleza? Então, fechando esses dois aqui, finalizamos o nosso conteúdo. E por hoje é isso, galera. Então, galera, por hoje é só. Era isso que eu queria passar para vocês. Um conteúdo legal e importante para vocês. Queria agradecer para quem ficou aí até agora. Não se esqueçam, coloca um comentário lá para engajar. Façam alguma pergunta aí se ficou com dúvida, se quiser que eu melhore algum ponto, esclareça mais alguma coisa. Beleza? E não se esqueçam, se inscrevam, curtam, comentem e compartilhem. Toque no sininho aí para não perder as próximas notificações do canal. Beleza? Valeu, galera. Obrigado, hein?